Se você é aquela pessoa que fica se perguntando assim: o que será que uma banca, um vestibular ou concurso público pode cobrar com relação à crase? Eu vou te falar uma coisa, eles vão te cobrar nos casos especiais. Se você chegou até aqui, esse é o meu canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado por você fazer parte aqui dessa família, tá? Olha só, eu vou deixar aqui meu Instagram, @Prof. Gui Furtado, pra você ir lá curtir, porque existem várias dicas de língua portuguesa, pra você deixar o seu dia a dia com um saborzinho diferente, com sabor de eu sei língua portuguesa. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí daquilo que pode ser a pedra no seu sapato, a pedra no seu caminho, que são os casos especiais. Deus me defenderai. O que derruba a maioria das pessoas com relação à crase quando elas começam a fazer uma prova, primeiro é achar que crase é extremamente difícil. Não é. Há 2 vídeos, o que eu falei? Falei casos obrigatórios e falei aí casos onde você não deve utilizar a crase e com macete para você entender ainda mais. Nesse vídeo, eu vou te falar um pouquinho do que pode vir a ser ali o seu monstro. Então bora parar de enrolar e comentar um pouquinho desses casos. Bora lá? Frase na tela: retornaremos à casa, e a outra frase é: retornaremos à casa dos meus pais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em caso especial é que a palavra terra e a palavra casa, quando vierem especificadas, aí a gente coloca a crase. Pensando nisso, eu deixo com você a resposta. Qual alternativa, a letra A ou a letra B, a gente vai utilizar a crase? Se você disse retornaremos à casa dos meus pais com crase, você acertou. Quando eu falo retornaremos à casa, eu não tenho nenhum especificador, eu só falo que é a casa. Quando eu falo a casa dos meus pais, aí não é qualquer casa, tá? Então é por isso que na letra B, retornaremos à casa dos meus pais, eu devo utilizar a crase. Com a palavra terra, como seria? Referiu-se à terra natal com amor, com crase ou sem crase? Se a gente está pensando em casos especiais onde casa e terra com especificador levam crase, quando eu falo referiu-se à terra natal com amor, aí eu vou utilizar a crase porque eu não estou falando de qualquer terra, é a terra natal em que ele nasceu e ele se refere com amor. Então ali há uma especificidade dessa terra, então eu devo utilizar a crase. Fechou? Nunca mais você vai esquecer. Casa e terra com o especificador, eu utilizo a crase. Sem, não tem pra quê. Próximo caso especial já tem também macete, eu já vou falar, aguenta aí um pouquinho, são com topônimos. Mas o que é isso? O que são topônimos? Simples e fácil. Topônimos são nomes, né, de lugares. Então pensa comigo. Se eu tiver topônimo, ou seja, se eu tiver lugar que apresente o artigo a, topônimo feminino, tá? Eu aí vou utilizar a crase. Se eu tiver algum topônimo neutro, mas o que seria topônimo neutro? Topônimo neutro é aquele em que eu não utilizo nem o O e nem o A. Quer ver? Ó? Por exemplo, São Paulo. Eu não falo a São Paulo, nem falo o São Paulo. Brasília é a mesma coisa, eu não falo a Brasília nem o Brasília. Significa que Brasília e São Paulo, por exemplo, são topônimos neutros. Então olha só, qual é a regra que a gente tem que pensar? Se eu utilizar topônimo feminino, por exemplo, Europa, Inglaterra, quer ver, ó? A Europa, a Inglaterra, feminino. Se eu utilizar feminino ou topônimo neutro, com especificador, eu utilizo a crase. Vamos ver aqui nos exemplos? Olha a frase aqui, ó. Fui à Grécia. Tem um macete muito legal que a gente utiliza que é o seguinte: se eu vou a e volto de, crase pra quê? Se eu vou a e volto da, crase a. Enquanto ele fala o seguinte, fui à Grécia, bom, fui à Grécia, usa o macete, volto da Grécia. Opa, se eu voltei da, crase a. Retornei a Nova York, por exemplo. Olha só. Retornei a Nova York. Fui a Nova York, voltei de Nova York ou voltei da Nova York? Voltei de Nova York. Se eu voltei de, por mais que eu tenha falado retornei a, pensa na volta. Se você voltou de, crase pra quê? Beleza? Mas aqui, ó, outro exemplo para você ficar aí pensando junto comigo. Voltamos a Paris. Crase ou não? Bom, Paris é um topônimo neutro. Eu não falo a Paris nem o Paris. Então é um topônimo neutro. Se é um topônimo neutro, eu não utilizo crase. Mas você fala assim, ó.
Voltamos a Paris das Luzes para visitar o Louvre. O que acontece? Aqui eu tenho ou não tenho que colocar a crase? Sim, eu coloco a crase porque eu estou dando uma especificidade a Paris, Paris das Luzes. Então essa regra ela é muito boa e você pode usar também com macetinho. Se vai A, volta D, crase para quê? Se vai A, volta A, crase A. E lembre-se também de topônimos neutros como especificador, a gente utiliza a crase. Nas formas relativas a qual ou às quais. Bom, a qual e as quais são pronomes relativos, mas a gente só vai utilizar a crase se eu tiver o quê? A palavra que venha depois de a qual ou as quais pedir preposição, tá? Olha o exemplo aqui. As pessoas às quais me dedico estiveram presentes. Quem se dedica a. Então, se eu tenho aí a preposição a pedida pelo verbo, então eu devo crasear. Então fica as pessoas com crase, às quais me dedico estiveram presentes. Outra, a professora a qual me refiro foi homenageada. Quem se refere a. Então a gente vai colocar ou não vai colocar a crase? Bom, a professora, crase, a qual me refiro, foi homenageada. Então não se esqueça que sempre que eu tiver a, qual ou as, quais, e o termo seguinte pedir preposição, você vai colocar a crase. Só não me coloque crase quando eu tiver aí o pronomes quem e o cujo suas variações. Beleza? A qual e as quais você utiliza a crase caso a palavra que vier depois pedir. Esse próximo caso derruba muita gente porque na verdade a gente esquece que isso também pode ser craseado quando o que tiver sentido de aquela. Olha só, era equivalente a que estava ao seu lado. Quando a gente tem assim, era equivalente àquela que estava ao seu lado, então aí a gente vai utilizar a crase. Então esse que, junto com esse a, na verdade, tem um sentido de aquela, então a gente vai utilizar a crase. Olha só, fez alusão a que estava de branco. Quem faz alusão a aquela que estava de branco. Ou seja, tem sentido de aquela, a gente coloca a crase. Esse caso do que, ó, vai por mim, estuda, porque ele pode derrubar qualquer pessoa, mas você ele não derruba mais não, tá? Bora para a próxima dica. Essa aqui tem relação a concurso público também, então acho que assim, ó, casos especiais, como eu disse, você precisa estudar. Nesse caso a gente vai falar da crase quando houver mudança de sentido. Por exemplo, ele cheira a flor com e sem crase. Quando eu não coloco a crase, significa que ele cheira a flor. O ato de, ó, sentir o perfume da flor com crase, já falo o quê? Que ele mesmo tem cheiro de flor. Então são sentidos diferentes. Vendeu à vista, com e sem crase. Quais são os significados que eu tenho aqui, com e sem crase? Com crase, o modo como foi vendido. Sem crase, enfim, você já sabe, vendeu a visão. Não são tantos casos especiais, mas são casos aí que sempre caem em concurso público. Eu acho que você tem que levar para o seu coração o que eu falei sobre o que e a qual e as quais, tá? Bom, se você assistiu até aqui, você sabe que agora a gente vai fazer o quê? Exercício. Primeira questão para você aí na tela. Em as que estudam à tarde devido ao cansaço, registra-se a ocorrência da crase. Também ocorre crase na afirmativa. Bom, as que estudam à tarde está craseado porque é o que? Um adjunto adverbial. Beleza, feminino, então à tarde a gente vai crasear. Assim como à direita, à esquerda, enfim. Letra A. O cliente disse prefiro isto a aquilo. Olha só, quem prefere alguma coisa a outra. Tem preposição. E a gente sabe que a gente pode utilizar crase no aquilo. Então, se eu prefiro isto a aquilo, significa que esse aquilo deveria estar craseado. Eu acho que eu já achei a resposta. Letra B. Ontem ele ficou cara a cara comigo, ó. Palavras repetidas, a gente não utiliza a crase, então já pula essa aí. Aquela é a pessoa a quem me referi, ó. A gente não utiliza a crase antes do quem e do cujo, cujas, tá? Só antes de a qual ou as quais. Então também não vou na letra C. Marco Antônio chegou a casa de madrugada. Olha só, por que eu não boto a crase aí? Porque de madrugada não é uma especificidade da casa, e sim o momento que ele chegou. Então não utilizo crase. A crase só é utilizada em casa e terra como especificador. Então aqui a resposta ficou sendo a letra A. Próxima questão.
Quanto à regência e uso da crase, está correta segundo a norma padrão da língua portuguesa a frase: A partir de um grupo familiar, obtém-se informações... Partir é verbo, não se utiliza a crase antes de verbo. Arranca essa daí. Uma família cercada sob muito amor sempre proporciona a felicidade. Olha só, quem proporciona algo. Não tem preposição. Então, na verdade, esse a é somente o artigo pedido pela palavra felicidade. Não tem a necessidade da crase aí, porque no caso, proporciona é um verbo transitivo direto e a felicidade é um objeto direto, sem crase. As pessoas não foram criadas para viverem sozinhas, mas graças a Deus formam famílias e tudo mais. Olha só, a Deus é uma palavra masculina. A gente sabe que a gente não deve utilizar a crase antes de palavra masculina. D. Pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar pelas diferenças entre as gerações, embora isso às vezes não ocorra. Às vezes tem que ser craseado por ser um adjunto adverbial. Então, também tiro essa. É inegável que cada um de nós carrega experiências diversas, porém devemos nossos valores à família. Olha só, porém devemos nossos valores à família. Quem deve algo para alguém. Deve o quê? Valores. Para quem? Para a família. Então, na verdade, esse a família deve ser craseado porque o verbo aí devemos pede complemento também com preposição. Vamos aplicar uma regrinha de transformar família numa palavra masculina? Olha só. Porém, devemos nossos valores aos amigos. Se eu falei aos amigos, se eu troquei o a pelo aos, então eu sei que também vai haver crase. Gostou desse finalzinho? É sempre bom relembrar macetes, hein? Não se esqueça. Gabarito, então, letra E. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado você que assistiu até o final. Lembre-se que é importante exercitar, porque ali a gente vai vendo tudo que a gente aprendeu durante o vídeo. Então olha só, até o próximo vídeo. Se você gostou, tem alguma dúvida ou se você quer opinar em alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante nesse momento. É um trabalho e a gente faz tudo isso aqui com amor para vocês. Então, muito obrigado. Não se esqueçam também das minhas redes sociais, @profgfurtado. Aqui tem vídeo toda quarta e sábado, tá bom? Um beijo e até a próxima.